Imagine uma rainha sentada em seu trono, não com a majestade que os livros contam, nem com o ouro que o cinema gosta de exagerar, mas nua, esquecida, abandonada como se fosse apenas uma peça quebrada de mobiliário real. Uma imagem tão brutal que mais parece saída de uma pintura proibida do que de uma crônica oficial. E, no entanto, aconteceu, porque a história nunca foi generosa com mulheres que ousaram ser mais do que coroas decorativas. A dela, em especial, foi escrita não com tinta, mas com sarcasmo, fofocas e uma humilhação que nenhum trono consegue sustentar. Este não é o conto de fadas que você ouviu na infância. É a versão nua, crua e nua de verdade. E é isso que você vai ouvir hoje. A saga da rainha que foi esquecida nua no trono. Uma história de poder, intrigas, risos venenosos e quedas que fariam até roteirista da HBO pedir para pegar mais leve. Antes de mergulharmos, faça um pacto com esta mesa de sombras. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma dessas histórias que a luz prefere esconder. Deixe o seu like para espalhar essa narrativa como um sussurro proibido pelas paredes do tempo. E me conte nos comentários, de onde você está ouvindo essa história agora? O corpo e o trono. Ele foi encontrado ali, sentado no trono mais frio da história. Mas não havia manto, nem coroa, nem cetro para sustentar a imagem. Havia apenas carne. Pele nua, vulnerável, exposta ao riso dos que antes se curvavam. Imagine a cena. A sala do trono com tapeçarias douradas e vitrais colorindo a vergonha. A soberana não parecia mais soberana. Parecia uma estátua de carne abandonada pela própria história. Um quadro grotesco, quase cômico, se não fosse trágico. O trono, feito para exibir poder, se transformara em palco de humilhação. O silêncio pesado era quebrado apenas pelas risadinhas sufocadas dos nobres que fingiam tossir para disfarçar o deboche. Não havia música, nem cortejo, nem aplausos. Apenas olhares que despem mais que qualquer espada. A rainha, que outrora representava a glória de sua dinastia, agora era espetáculo. Um corpo coroado pelo ridículo. Se você acha que isso é exagero de narrador dramático, pense de novo. O destino adora escrever roteiros piores que novela mexicana, mas com final sem música triste. A nudez daquela rainha não era apenas física. Era o desmonte de sua imagem, de sua autoridade, de sua própria existência política. E se hoje vemos memes nas redes sociais destruindo reputações em segundos, no passado bastava um trono e uma corte sedenta de fofoca. Mas como ela foi parar ali? Essa é a pergunta que arrasta a cortina do tempo. Não se nasce esquecida no trono. Antes disso, havia promessas, alianças, esperanças de glória. Havia uma menina que foi preparada para ser mais do que filha, mais do que esposa, preparada para ser símbolo. Só que símbolos, como você sabe, são úteis até o dia em que se tornam descartáveis. E nesse caso, descartaram tudo, até as roupas. Antes do escândalo, havia uma infância dourada. Tapetes bordados sob os pés, amas secando lágrimas que não podiam ser vistas, professores enchendo a mente de palavras bonitas sobre dever e destino. A menina acreditava que reinar era como brincar de boneca, só que com um castelo real. Ninguém contou que brincar de rainha custava a própria pele. Enquanto crescia, crescia também o peso das promessas. Cada olhar sobre ela era um contrato não assinado. Reis vizinhos viam nela uma oportunidade. Generais a viam como moeda, a igreja como garantia de pureza. E a família? Bem, a família via apenas uma peça de xadrez a ser movida. A infância desapareceu cedo, engolida pelo jogo de tronos. Literalmente. Então veio o casamento. Claro, não escolha dela, porque rainhas não escolhiam, rainhas eram escolhidas. Um matrimônio selado não por amor, mas por tratados, fortunas e terras. Imagine o Tinder da Idade Média, só que sem opção de dar match e com cláusula de guerra se desse errado. A rainha, ainda jovem, descobriu que a cama real era menos romântica e mais política. No entanto, ela acreditava que poderia conquistar respeito, que talvez, com sorte, um pouco de poder verdadeiro lhe fosse concedido. Mas o trono é ciumento. Nunca pertenceu a ela. Pertencia aos conselheiros, aos ministros, ao marido que a tratava como joia de coroa, não como soberana. O trono sorria para ela, mas por trás afiava as lâminas do desprezo. Dentro da corte,
Cada banquete era armadilha. Risadas pareciam brindes, mas escondiam veneno. Um deslize, uma palavra mal colocada, um olhar mais demorado, e os corredores já se enchiam de rumores. A corte era um zoológico refinado, onde hienas vestiam seda e serpentes se perfumavam com incenso. A rainha era a presa exibida na jaula dourada. Para sobreviver, ela criou uma máscara. Um rosto treinado para não tremer. Um sorriso ensaiado para fingir poder. Mas a máscara pesa. Atrás dela, havia uma mulher cansada, exausta de sorrir para inimigos e de rezar para deuses que nunca atendiam. Cada joia que brilhava em seu pescoço era corrente. Cada banquete era um funeral disfarçado. O povo lá fora era uma plateia ainda mais cruel. Amavam-na em dias de festas, quando moedas choviam das varandas do palácio. Mas odiavam-na em dias de fome, quando a mesma varanda permanecia fechada. Ora santa, ora bruxa, ora mãe, ora inimiga, a rainha era moldada pela fome dos outros. E fome, como sabemos, nunca perdoa. E assim, aos poucos, a soberana começou a perder terreno. Não terras, não castelos, mas algo mais precioso: aliados. Porque em política, nudez não começa no corpo. Começa no isolamento. Primeiro, tiraram dela os generais. Depois, os conselheiros. Por fim, até os criados se tornaram carrascos silenciosos. A nudez era apenas o último ato de um desmonte já anunciado. E foi exatamente isso que culminou naquela cena. A rainha, nua no trono, não era apenas espetáculo grotesco. Era a prova viva de que, em política, ninguém está vestido de verdade. O que vemos é só teatro, coroa de papel, cetro de ilusão, poder de vento. E quando o vento muda, sobra apenas o que sempre esteve lá: a fragilidade humana. A imagem dela nua, esquecida, rindo nervosamente entre lágrimas, foi a fotografia invisível que sobreviveu na memória popular. Não importavam decretos, nem batalhas, nem alianças. A cena final se tornou a única lembrança. E o mais cruel é isso: a história não lembra de quem fomos, mas de como fomos derrotados. Mas essa é apenas a primeira cortina que se abre. Porque para entender essa nudez final, precisamos voltar ainda mais fundo. Descobrir de onde veio essa mulher, como foi moldada pela promessa de grandeza e devorada pela fome de poder dos outros. É lá, no nascimento de sua sombra, que a tragédia começa a ser escrita. E eu quero saber, se fosse você, sentado nesse trono frio, sem nada a esconder além da própria pele, encararia o olhar da corte de frente ou fecharia os olhos para não ver? Deixe aí nos comentários, porque agora vamos mergulhar no início de tudo. O nascimento de uma sombra. Ela nasceu já condenada. Não havia sangue nas mãos da criança, mas já havia destino escrito na testa. Propriedade do trono. Não foi apresentada como bebê, mas como promessa. O berço era de ouro, sim, mas também de grades invisíveis. Desde o primeiro choro, todos sabiam. Ali não havia uma menina. Havia um contrato ambulante, embrulhado em panos de seda. Enquanto outras crianças brincavam de correr no jardim, a pequena herdeira brincava de ficar imóvel diante de cortesãos. Seus primeiros brinquedos não foram bonecas, mas coroas de miniatura, pequenas demais para caber na cabeça e grandes demais para caber na alma. Era como se tivesse nascido já adulta, só que sem direito de escolher quem seria. O palácio vendia a imagem de uma infância dourada, mas dourado demais sempre cheira a falso. Atrás das cortinas bordadas, havia um vazio silencioso. A menina não tinha amigas, apenas damas de companhia treinadas para não rir alto. Não havia irmãos que dividissem brinquedos, apenas primos que dividiriam heranças. A infância dela era uma festa sem música. E foi aí que a sombra nasceu. Não uma sombra física, mas uma sombra dentro dela. Crescer sob olhares que não enxergam você, apenas o que você representa, é como ser um fantasma vivo. Ela não existia como pessoa, apenas como herdeira, aliança futura, garantia de paz. É bonito no papel, mas pergunte a qualquer criança se prefere um abraço ou um tratado de comércio. Na corte diziam que ela tinha sorte, que estava destinada à grandeza, que já nascera com o peso da coroa. Mas sorte. Sorte mesmo era ser a filha do ferreiro, correndo descalça, sem ninguém controlar cada movimento. A princesa tinha ouro, sim,
mas ouro não aquece quando é usado como corrente. Era um presente que vinha sempre acompanhado da nota fiscal. Sua educação foi militar em disciplina e religiosa em severidade. Aprendeu a falar latim antes de brincar de pega-pega. Recitava genealogias em vez de contar histórias infantis. Enquanto outras meninas aprendiam a dançar, ela aprendia a caminhar em linha reta, sem nunca tropeçar. Porque tropeçar, no trono, é crime maior que roubar. E não pense que os contos de fadas ajudavam. As histórias de princesas sempre terminavam em casamentos, como se fosse a maior conquista possível. Ela, criança, escutava e sabia. Isso não é final feliz, é sentença de prisão. A cada página, crescia a certeza de que seu corpo não seria dela, mas moeda de troca para garantir paz entre reinos. Mas não havia escapatória. O palácio era um campo de treinamento psicológico, onde sorrir era ordem, chorar era erro e sonhar era crime. A menina cresceu com olhos atentos e boca fechada, aprendendo cedo que poder não se herda, se sobrevive. Ser herdeira era menos glamour e mais campo minado. Cada passo podia acionar um rumor. Os anos passaram, mas a sombra só aumentava. Agora já não era só o olhar de governantas e mestres, mas o peso da expectativa de um reino inteiro. Se ela falasse alto demais, não era menina levada, era futura rainha sem compostura. Se errasse uma palavra, não era criança distraída, era ameaça ao protocolo. Crescer assim é ser velha antes do tempo. E o que faz uma criança cercada por ouro, mas faminta de afeto? Cria mundos secretos. No silêncio do quarto, a menina conversava com sombras. Inventava histórias onde podia escolher quem seria. Pequenas rebeldias imaginárias, que mais tarde seriam a única reserva de sanidade. Porque no palácio, a imaginação era o único espaço livre de guardas. Mas até a imaginação tinha limites. Com o tempo, até seus sonhos começaram a ser colonizados pelo trono. Não havia fuga. Mesmo dormindo, o peso da coroa a acompanhava. O que ela não sabia é que esse peso só iria aumentar. E que cedo ou tarde, o trono cobraria o preço em carne viva. No entanto, para os olhos da corte, ela parecia perfeita. Linda, silenciosa, obediente. Como uma joia polida à força, mas com pequenas rachaduras que só os muito atentos podiam ver. O sorriso que ela mostrava em público era menos felicidade e mais armadura. Um sorriso que dizia: eu sei o que esperam de mim e vou fingir até que quebrem. E assim, a sombra cresceu junto com ela. Cresceu em silêncio, até se tornar companheira inseparável. E talvez tenha sido essa sombra que a preparou para enfrentar os risos futuros, quando fosse exposta nua no trono. Porque quem cresce abraçado à escuridão, aprende cedo que a luz nunca é confiável. O nascimento da sombra foi o verdadeiro nascimento da rainha. Não o cortejo, não as trombetas, não os monges anunciando bênçãos. A sombra foi sua verdadeira coroa, invisível, pesada, mas incrivelmente real. E foi essa sombra que a acompanharia até o fim, até o dia em que seria despida não só de vestidos, mas da própria dignidade. Agora que você já conheceu a infância e o peso da promessa, é hora de avançar para a próxima virada. O casamento. Não aquele que sela amor, mas aquele que sela destinos como algemas disfarçadas de flores. Porque o trono nunca dorme, e o próximo ato já estava escrito antes mesmo dela aprender a ler. O casamento que nunca foi dela. Na manhã do casamento, ela chorou. Não de emoção, mas de desespero. Dizem que a noiva tremia, mas não de frio. A cada passo em direção ao altar, ela não via flores, via algemas. Não caminhava para o futuro, caminhava para uma sentença. Se as noivas modernas sonham com vestido branco como símbolo de pureza, o dela era símbolo de contrato. Não havia sim a ser dito. O sim já tinha sido escrito anos antes, em letras frias de tratados políticos. O salão estava cheio. Nobres sorriam como quem aposta em cavalo de corrida. A música soava triunfante, mas a melodia era de funeral. Não o funeral do corpo, mas da alma. E ali, diante de todos, ela entregou não apenas a mão ao noivo, mas a própria identidade ao trono. Se existia amor naquela cerimônia, estava escondido atrás de colunas de pedra, preso como convidado indesejado. O marido escolhido era mais velho, mais experiente,
e mais indiferente. Ele não olhava para a noiva, mas para o mapa. Seus olhos não viam uma mulher. Viam territórios anexados. Para ele, ela era menos carne e mais geopolítica. Uma extensão de terras, um passaporte para alianças, um selo de autenticidade para seus sonhos de expansão. Imagine o Tinder da Idade Média. Só que não havia deslizar para a esquerda. Havia apenas aceitar ou guerra. O casamento era swipe infinito para a direita, custasse a vida da noiva. E enquanto os convidados brindavam, a jovem rainha descobria o que Netflix não mostra nas séries. O felizes para sempre é cláusula contratual, não final feliz. As primeiras noites não tinham romance, tinham silêncio constrangedor. O rei tratava a cama como extensão da mesa de negociações, fria, pragmática, sem espaço para desejo ou ternura. Para ele, cada filho futuro seria mais um soldado no tabuleiro. Para ela, cada noite era a lembrança de que nem o próprio corpo lhe pertencia. E como se não bastasse, a corte esperava dela não apenas obediência, mas espetáculo. Sorrisos perfeitos em banquetes, risadas ensaiadas em caçadas, gestos graciosos diante de embaixadores. A rainha não era mulher. Era holograma de porcelana. O papel era claro: encantar, mas nunca comandar. Ser vista, mas nunca ouvida. Aos poucos, ela percebeu que o casamento não era prisão dourada, mas labirinto sem saída. Se tentava se aproximar do marido, era ignorada. Se tentava se afastar, era acusada de frieza. Se tentava falar, era ridicularizada. Se ficava em silêncio, era acusada de arrogância. O manual de sobrevivência conjugal da realeza era escrito a lápis, mas a borracha sempre estava nas mãos dos outros. E o povo? O povo via o casal real como capa de revista medieval. As festas de casamento foram lembradas por meses. Mas quando a fome voltou às ruas, a mesma rainha passou de esposa santa a luxo inútil. Bastava o vento mudar para que os aplausos virassem pedras. Porque na política, o amor do povo dura menos que stories de Instagram. As damas de companhia cochichavam. Algumas riam dela, outras tinham pena. Mas todas sabiam. A rainha estava sozinha. Era como atriz de teatro sem falas, forçada a sorrir enquanto todos aplaudiam uma peça cujo roteiro ela nunca leu. A coroa não era presente. Era gargantilha apertada. O vestido não era proteção. Era uniforme de cativa. E como sobreviver a isso? Ela criou uma arte refinada de fingir. Fingir felicidade, fingir respeito, fingir que tinha voz. Mas cada sorriso era cicatriz. Cada banquete era anestesia para a dor que não podia ser dita. A rainha aprendeu a sorrir com os lábios e chorar com os olhos, e ninguém parecia notar. Ou talvez notassem, mas fingiam que não. Alguns rumores surgiram. Diziam que a rainha sonhava acordada, que tinha amantes secretos, que escrevia cartas misteriosas. Talvez invenções, talvez realidade. Mas na corte, boato vale mais que decreto. E enquanto o marido acumulava vitórias militares, ela acumulava cicatrizes invisíveis. Cada dia era mais um prego no caixão da própria dignidade. No fundo, o casamento nunca foi dela. Foi da coroa, do reino, dos generais, dos padres, de todos, menos dela. A cama que deveria ser refúgio virou palco de vigilância. Os corredores que deveriam ecoar passos de soberana ecoavam apenas sussurros venenosos. A vida conjugal da rainha era um grande banquete onde todos comiam, menos ela. E foi nesse cenário que a sombra que nascera na infância cresceu ainda mais. Agora não era só sombra interna, era sombra social. Todo o palácio sabia que a rainha era adereço, não poder. A nudez final, anos depois, seria apenas a materialização pública dessa verdade que todos já murmuravam. No entanto, apesar da prisão invisível, havia em seus olhos um lampejo de desafio. Talvez um resquício da menina que inventava mundos no silêncio do quarto. Talvez um eco de algo que o trono não conseguia matar. Esse lampejo seria crucial e perigoso, porque sombra demais, às vezes, começa a engolir a própria luz do rei. E assim, o casamento que deveria consolidar poder, plantou, na verdade, as sementes da queda. O trono parecia sólido, mas já rangia. E quando o amor é inexistente, o respeito é falso, e a corte é um teatro de hienas.
Basta um sussurro para derrubar uma coroa. E o próximo ato começaria exatamente ali, na guerra silenciosa entre a soberana decorativa e os predadores de sua corte. O trono de ferro emocional. O trono brilhava, mas não era dela. Era como sentar numa cadeira elétrica disfarçada de arte gótica. A cada vez que repousava no assento real, sentia-se menos soberana e mais marionete. Os decretos passavam diante dela, mas eram assinados por mãos invisíveis, ministros, generais, conselheiros. O trono era palco, não comando, e a plateia aplaudia a peça sem se importar com a atriz. Ali, o trono era o verdadeiro predador. De longe, parecia feito de ouro e pedras preciosas. De perto, era uma armadilha psicológica. Exigia que ela estivesse presente, mas nunca atuante. Como sentar-se num carro luxuoso sem chave de ignição? A posse é ilusória. A direção pertence a outro. Ela não era motorista. Era passageira de uma viagem desconfortável. O marido, por sua vez, se divertia no papel de regente absoluto. Tratava a coroa como brinquedo de guerra. A rainha era mostrada em retratos, mas raramente consultada. Era como personagem de filme cujo nome aparece nos créditos, mas nunca tem falas. Uma estrela de pôster, condenada a aparecer sem nunca brilhar. A corte percebia. Alguns riam, outros cochichavam, outros fingiam lealdade. Mas todos sabiam. A rainha era decoração, não decisão. Se falava, ignoravam. Se silenciava, criticavam. Era o paradoxo perfeito, acusada de ser inútil, ao mesmo tempo em que a impediam de ser útil. Uma armadilha desenhada com a precisão de quem nunca pretendeu dividir poder. No entanto, havia momentos em que ela acreditava. Pequenas reuniões, breves ocasiões em que suas sugestões eram ouvidas, mas nunca aplicadas. Como quando uma criança finge dar a direção do volante ao irmão mais novo, mas o carro segue controlado pelo adulto. O trono permitia o teatro da escolha, mas o roteiro já estava escrito, e não pense que isso era exclusivo daquela corte. A história é um álbum de rainhas decorativas, expostas em banquetes, citadas em missas, mas sempre reduzidas a símbolos. Símbolos são bonitos, mas frágeis. Quebram com um olhar atravessado, com um rumor maldoso. A rainha estava viva, mas o poder já era cadáver. A cada banquete o trono parecia zombar dela. Ali estava, elevado, imponente, cercado por veludos e guardas. Mas sentar-se nele era sentir um frio que subia pela espinha. Como se a cadeira sussurrasse: "Não é você quem manda, sou eu." O trono não era móvel, era personagem. E talvez o mais cruel de todos. O povo, claro, também percebia. Eles viam a rainha como vitrine. Linda, enfeitada, mas intocável. Era como assistir a um desfile de moda. Todos comentam o vestido, ninguém se importa com a mulher dentro dele. O trono, para eles, era entretenimento, e o corpo da rainha, parte do show. E o pior é que ela sabia. Sabia que não era amada, nem temida, apenas tolerada. Tolerada como um quadro na parede, bonito, mas inútil. E isso é mais doloroso do que ódio. Porque o ódio, pelo menos, é prova de impacto. A indiferença é o esquecimento em vida. O trono era sua cela dourada, mas dentro dela, algo resistia. Uma centelha, quase imperceptível, que dizia: "Ainda posso ser mais que isso." Era esperança? Era orgulho? Ninguém sabe. Mas era perigoso, porque um trono não perdoa quem ousa se levantar contra a ilusão. E ela começava a perceber que, se o trono não era dela, precisaria criar outro dentro de si. Os ministros, atentos, começaram a apertar o cerco. Qualquer gesto da rainha era visto como ameaça. Um olhar atravessado, uma frase mal interpretada, pronto, surgia boato de rebeldia. Era como viver em reality show medieval. Cada movimento filmado por 1000 olhos. Cada passo julgado em praça pública. Só que, ao contrário da TV, não havia botão de desligar. E no meio dessa prisão política, a rainha se via cada vez mais isolada. Até as damas de companhia pareciam guardas disfarçadas. O castelo, que deveria ser lar, virou labirinto. O trono, que deveria ser símbolo, virou inimigo. O frio daquele assento era mais cortante que qualquer espada. A nudez final, anos depois, não seria acaso. Seria consequência lógica. Porque quem nunca possuiu o poder de verdade só pode ser despido de ilusões.
O trono havia preparado o terreno. Primeiro atirou de dentro, depois a arrancou por fora. Cada silêncio imposto era um botão aberto no vestido da dignidade. E ainda assim, mesmo despida, ela não seria esquecida. Porque o que ninguém entendia é que o trono também a devorava por dentro, transformando-a em lenda. Uma lenda grotesca, sim, mas lenda. E talvez seja melhor ser lembrada pela vergonha do que não ser lembrada nunca. A ilusão do trono era só o começo. Porque, se dentro do palácio ela era ridicularizada, fora dele as feras se aproximavam. E quando a corte se transforma em zoológico, basta um deslize para virar espetáculo de hienas famintas. E é para dentro dessa arena que vamos agora. A corte das hienas. O corpo dela ainda nem esfriara na memória e já havia riso nos corredores. Riso baixo, riso debochado, riso de quem nunca riu por amizade, mas por prazer da queda alheia. A corte era assim, um zoológico onde hienas usavam perucas, serpentes vestiam veludos e pavões se entupiam de vinho. Se a rainha era a estrela, era também a presa. Bastava um tropeço para que o banquete começasse. Os conselheiros, com suas barbas penteadas e anéis reluzentes, eram mais predadores que defensores. Fingiam reverência diante da soberana, mas se alimentavam das migalhas de seu enfraquecimento. Cada gesto dela virava rumor. Cada palavra mal colocada virava sentença. E claro, cada silêncio era interpretado como arrogância. Na corte, até o nada tinha peso. Era um ambiente cruel porque, ao contrário do campo de batalha, ninguém sangrava de verdade. O sangue era substituído por reputações manchadas. O veneno não vinha em taças, mas em cochichos. Um olhar atravessado podia valer mais que um decreto real. Era Game of Thrones, só que sem dragões, e com mais vinho barato. E como sobreviver a isso? Ela aprendeu a arte da indiferença teatral. Sentava-se nos banquetes com o rosto de mármore, como se fosse estátua viva. Sorria em momentos calculados, como atriz que ensaiou falas invisíveis. Mas por dentro, cada gargalhada da corte era um arranhão. Era como assistir à própria execução em câmera lenta, sem poder sair do palco. As damas de companhia eram espiãs disfarçadas. Cada uma delas corria a espalhar segredos supostamente ditos pela rainha. Muitas vezes, frases inventadas, mas que funcionavam como tochas em pólvora. O palácio ardia em fofoca, e ela era sempre o centro da fogueira. A rainha já não precisava falar. Sua boca era falada por outros. O marido? O marido apenas ria. Não ria com ela, mas dela. Era o riso condescendente de quem se acha superior por ter transformado esposa em objeto político. Enquanto a corte a devorava, ele brindava, convicto de que o poder permanecia intacto em suas mãos. Mal sabia que o riso das hienas também se voltaria contra ele em breve. O povo também não ficava de fora. Os rumores escorriam pelas ruas como esgoto. Bastava um bardo maldoso transformar fofoca em música para que toda a cidade cantasse sua vergonha. A rainha já não era pessoa, era caricatura. Sua imagem estava nas bocas de todos, mais famosa que as moedas que sustentavam o reino. E o trono, ali, observava. Não defendia, não protegia. Apenas assistia, como se fosse cúmplice do zoológico humano. O trono parecia sorrir toda vez que a corte rugia. Era um assento que devorava, como fera silenciosa que se alimenta da humilhação alheia. A rainha sentia mais frio a cada vez que ali se sentava. Mas havia algo curioso. Quanto mais a corte ria, mais ela se tornava mito. O riso não apaga, apenas ecoa. E os ecos, com o tempo, se transformam em lendas. Ninguém lembraria do conselheiro gordo que zombou dela. Mas todos lembrariam da rainha despida de dignidade. Ironia cruel. Rir dela era, sem saber, eternizá-la. A cada cochicho, a cada risada, a rainha se distanciava do humano. Virava símbolo. Um símbolo grotesco, é verdade, mas símbolo. E símbolos sobrevivem a todos os banquetes. Talvez fosse essa a vingança silenciosa dela. Suportar as hienas, sabendo que um dia elas seriam apenas esqueletos esquecidos nos corredores do palácio. Ainda assim, sobreviver ao presente era tarefa diária. Ela precisava acordar todo dia sabendo que cada gesto seria dissecado por olhos famintos. Era viver como refém em reality show sem pausa, sem intervalo comercial, sem possibilidade de sair da casa.
A diferença é que os votos não vinham do público. Vinham de nobres armados de veneno. Alguns poucos tentavam defendê-la, mas logo eram engolidos pelo coro da maioria. Na corte, solidariedade é sentença de morte social. Ninguém arriscaria reputação para proteger uma rainha enfraquecida. Era mais seguro rir junto, ainda que por dentro houvesse compaixão. Porque compaixão, em palácio, é fraqueza mortal. E no meio de tudo isso, ela começou a rir. Não por humor, mas por desespero. Ria baixinho, às vezes em banquetes, como quem ironiza a própria tragédia. O riso dela confundia a corte. Era riso de derrota ou de resistência? Ninguém sabia. Mas esse riso, amargo e solitário, foi talvez seu maior ato de rebeldia. Porque no fim, rir da própria desgraça é assumir o papel de narradora de sua queda. E talvez, em algum nível, a rainha soubesse. Se não podia calar as hienas, ao menos poderia rir delas. E esse riso ecoaria mais tarde, na cena final de sua nudez no trono. Um riso que não era piada, mas vingança. E foi assim que o zoológico da corte se transformou em espetáculo permanente. As hienas não percebiam que quanto mais a devoravam, mais construíam sua eternidade. Mas o próximo ato seria ainda mais cruel. Porque quando as máscaras da corte caem, o que sobra é a própria máscara da rainha. E ela estava prestes a vestir a mais pesada de todas. A máscara da rainha. Ela foi vista chorando. Não em público, claro. Isso seria suicídio social. Chorou diante de um espelho, mas o espelho não devolveu compaixão. Devolveu apenas a ordem. Vista a máscara. A partir daquele dia, ninguém mais veria a verdadeira rainha. Veriam apenas uma personagem, construída para resistir ao zoológico. Uma máscara tão perfeita que confundia até ela mesma. Nos banquetes, o sorriso era calculado. Nem muito largo para não parecer vulgar, nem muito tímido para não parecer fraco. Nos rituais, a postura era impecável, como se o corpo fosse marionete de porcelana. Até o piscar dos olhos era ensaiado. Viver tornou-se teatro, e a plateia não pagava ingresso. Devorava com olhos famintos. A máscara protegia, mas também sufocava. Porque usar uma expressão falsa por minutos é fácil. Usá-la por anos é tortura. Ela sorria para inimigos, ria para traidores, brindava com quem envenenava sua reputação. E no fundo, cada gesto era cicatriz invisível. Era como viver debaixo d'água, com respiração controlada, esperando não se afogar. O mais cruel é que a máscara funcionava. A corte passou a admirá-la, ou pelo menos temê-la. Alguns achavam que a frieza era força. Outros que o silêncio era estratégia. Ninguém percebia que a força era apenas maquiagem para a fragilidade. E talvez aí estivesse a genialidade da máscara. Enganar os inimigos enquanto tentava enganar a si mesma. Mas no silêncio do quarto, a máscara caía. Lá, onde não havia criados nem conselheiros, a rainha se olhava no espelho e mal reconhecia o rosto. O que era dela? O que era teatro? A linha já não existia. Era como uma atriz que esqueceu quem é fora do palco. Uma vida inteira de performance, sem intervalo, sem cortina. A máscara, no entanto, tinha efeitos colaterais. O povo a via como distante, fria, inalcançável. Se antes era amada ou odiada, agora era apenas incompreendida. E isso gerava ainda mais rumores. Ela é gelada como pedra, diziam uns. Ela trama algo em silêncio, cochichavam outros. Na verdade, ela só tentava não se despedaçar. É curioso pensar que até hoje fazemos isso. Quantas máscaras carregamos em reuniões de trabalho, encontros de família, redes sociais? A rainha medieval já vivia o Instagram sem filtro, só que com risco real de decapitação. A diferença é que nós podemos desligar o celular. Ela não podia desligar a corte. E não pense que a máscara era só emocional. Era também literal. Joias, vestidos pesados, coroas sufocantes. Cada acessório era armadura. Cada bordado era parede entre ela e o mundo. Parecia ostentação, mas era prisão. Quanto mais adornada, mais isolada. Quanto mais coberta, mais despida de si. O marido, é claro, se aproveitava disso. Via na máscara uma aliada conveniente. Uma esposa silenciosa, fria, impecável, perfeita para parecer símbolo de estabilidade.
Mas ele não percebia que, por trás da máscara, nascia também algo perigoso. Uma raiva silenciosa, densa, acumulada. Raiva que não explode. Raiva que apodrece em segredo. E essa raiva começou a transparecer. Não em gritos, mas em gestos sutis. Um olhar gelado no momento errado. Um silêncio prolongado quando esperava um aplauso. Pequenos sinais que a corte percebeu rápido. E claro, transformou em munição. Ela é insolente, diziam uns. Ela é louca, afirmavam outros. O zoológico encontrou nova isca. A ironia é que a máscara criada para protegê-la virou também sua condenação. Porque ninguém sabia quem era a verdadeira rainha. E quando não sabem quem você é, inventam. Cada rumor novo era uma versão alternativa dela. Santa, bruxa, traidora, mártir. Todos escreviam histórias sobre sua vida, menos ela. Ainda assim, a máscara lhe deu tempo. Tempo para observar. Tempo para aprender que sorrir pode ser arma. Que silêncio pode ser faca. Que um olhar pode derrubar mais que uma espada. A máscara virou laboratório de sobrevivência. E talvez tenha sido a única razão pela qual ela suportou até o ato final. O problema é que viver atrás de uma máscara é como segurar respiração. Em algum momento, os pulmões explodem. A rainha estava prestes a colapsar. O corpo tremia à noite. O coração batia em ritmo de tambor de guerra. A máscara ainda sorria, mas por dentro já havia rachaduras profundas. A queda era questão de tempo. E essa queda viria não por espada ou veneno, mas pelo olhar coletivo. A corte, o povo, até a história se uniriam num só ato de exposição. Se antes a máscara a cobria de dignidade artificial, logo seria arrancada. E o que restaria seria exatamente o oposto. A nudez brutal. Porque toda máscara, um dia, cai. E quando cai, não revela apenas o rosto. Revela também as sombras que tentamos esconder. A rainha sabia. E por isso, no fundo, temia menos a morte e mais o riso. Porque riso coletivo é sentença mais cruel que qualquer lâmina. O povo que aplaudia e apedrejava. A cena é fácil de imaginar. Um cortejo real atravessando as ruas, multidões gritando, aplausos ecoando como trovões. Mas basta a comida faltar para os mesmos aplausos virarem pedras. Um dia, a rainha era quase deusa. No outro, era quase demônio. O povo não tinha memória, só estômago. E o estômago, vazio, é juiz implacável. Eles gritavam seu nome em festas, jogavam flores, pediam bênçãos como se ela fosse santa. Mas quando o trigo encarecia, a santa virava bruxa. Era amor líquido, escorrendo pelas mãos. O mesmo rosto pintado em bandeiras era cuspido em murais clandestinos. A idolatria e o ódio dividiam a mesma praça, apenas com datas diferentes no calendário. E ela sabia disso. Sabia que cada sorriso que recebia nas ruas era empréstimo, nunca presente. A multidão aplaudia porque queria pão, nunca porque queria ela. Era um teatro público, onde ela representava a esperança de fartura. Quando o palco ficava vazio de comida, o público derrubava a atriz a pedradas. A corte se aproveitava desse humor volátil. Bastava espalhar rumores e o povo fazia o resto. Se queriam fragilizá-la, inventavam que desviava impostos. Se queriam enaltecer outro, diziam que ela distribuía moedas em segredo. O povo nunca conferia. A rua sempre acreditava na fofoca mais saborosa, como hoje acreditamos em memes mal editados. E a rainha, ali, exposta. Caminhava em meio à multidão como atriz de novela cercada por fãs e haters ao mesmo tempo. O cheiro de flores misturava-se ao de lixo. As vozes se alternavam entre louvores e insultos. Era uma roleta russa emocional. Nunca sabia se sairia ovacionada ou linchada. O mais cruel era a infantilidade dessa plateia. A mesma criança que a chamava de mãe do povo era a que puxava o vestido da mãe pedindo pão. E quando o pão não vinha, a criança aprendia cedo a odiá-la. Crescia odiando a mulher que nunca conheceu, mas que se tornara símbolo do vazio no prato. E não pense que ela não tentou. Distribuiu esmolas, ordenou festas, abriu celeiros. Mas sempre era pouco. Porque fome não se sacia com caridade, apenas com fartura. E fartura era luxo que nem o trono conseguia produzir do nada. O povo exigia milagres,
Mas rainha nenhuma é mágica. A mágica estava em sobreviver às vaias. Essa dança de aplausos e apedrejamentos corroía por dentro. Um dia, aplaudida como salvadora. No outro, amaldiçoada como traidora. Era como estar em um relacionamento tóxico coletivo. Receber flores hoje e insultos amanhã. Só que no caso dela, o término nunca vinha. O povo não larga a rainha, devora. E havia algo mais doloroso: a manipulação dos bardos. Canções nas tavernas mudavam o tom conforme a maré política. Uma semana, músicas exaltando sua beleza. Na seguinte, baladas obscenas zombando de sua suposta luxúria. A memória popular era moldável como barro, e a rainha, personagem de folclore vivo. Os aplausos, é verdade, tinham seu gosto doce, mas eram como vinho aguado, rápido, passageiro, enganador. O ódio, por outro lado, era puro destilado, ardente, persistente, memorável. O povo esquece favores, mas jamais esquece a fome. E a rainha aprendeu isso do jeito mais amargo. O marido pouco ligava, achava divertido. Dizia que o povo era criança birrenta, mas para ela, não era brincadeira. Cada pedra lançada pela multidão feria mais que o desprezo da corte. Porque a corte, ela já sabia falsa. O povo, ela ainda queria acreditar sincero. Foi essa crença que a despedaçou. E não se engane, os insultos públicos doíam mais que os privados. Estátuas pichadas, bonecos queimados em praça, cartazes zombando. Era como ver a própria imagem sendo despida diante de todos. A nudez final já começava ali, não nos salões, mas nas ruas. O povo já havia sem roupa muito antes do trono arrancá-las. Aos poucos, a rainha passou a temer as multidões. Descia as escadarias com passos firmes, mas por dentro tremia. Não sabia se veria flores ou pedras. Não sabia se ouviria música ou insultos. Cada saída era um sorteio mortal. E viver em sorteios é viver condenado. E foi nesse clima de amor e ódio que a lenda dela cresceu. Porque no fim, os aplausos e as vaias formam o mesmo coro, a eternidade. Poucos reis são lembrados por decretos, mas todos lembram da rainha amada e odiada ao mesmo tempo. O povo, sem perceber, escrevia a cena final. E essa cena seria selada não nas ruas, mas nos corredores do palácio. Porque se o povo a despia de dignidade com insultos, dentro das paredes douradas alguém faria isso literalmente. E o próximo ato começa justamente nesse ponto sombrio. O amante invisível, diziam que ela tinha um amante. Nunca ninguém o viu, mas todos juravam conhecê-lo. Era alto, belo, estrangeiro, às vezes cavaleiro, às vezes poeta. Cada boca inventava uma versão. Era como série da Netflix. Cada episódio com um plot twist diferente. O amante invisível era o fantasma favorito da corte. A desculpa perfeita para apedrejar a rainha sem provas. Naquela época, bastava um olhar mal interpretado para virar romance. Uma carta não assinada virava prova de adultério. Uma gargalhada num banquete se transformava em confissão. E assim, criaram um homem de sombras que dormia em sua cama todas as noites, mesmo sem nunca existir. O escândalo era tão real que dispensava a realidade. O marido, claro, fingia não se importar. Mas no fundo, se divertia. Porque o rumor o fortalecia. Fazia dele o rei traído, a vítima pública. Enquanto isso, a rainha era arrastada para o lamaçal da fofoca. O amante invisível virou personagem fixo nas conversas de taverna. Quem precisava de provas quando se tinha vinho? Os conselheiros alimentavam a chama. Era útil. Um boato bem colocado justificava vigilância maior, isolamento forçado, perda de aliados. O amante invisível não era apenas fofoca, era arma política. Uma espada invisível que cortava reputação e drenava poder sem derramar sangue. Era assassinato social em câmera lenta. E o povo, como sempre, adorava. Nas ruas, bardos compunham baladas picantes sobre encontros secretos. Alguns juravam ter visto a rainha fugir de madrugada. Outros diziam que o amante era padre ou general, ou até mesmo uma criada disfarçada. O detalhe não importava. O que importava era rir. O riso coletivo era a sentença. A rainha, silenciosa, não podia se defender. Se falasse, confirmaria. Se calasse, confirmaria também. O silêncio era prova. A palavra era confissão.
O amante invisível a seguia como sombra inseparável. Não havia canto do palácio onde não se cochichasse sobre ele. E quanto mais inexistente, mais real parecia. Era um teatro grotesco. A cada banquete, olhares maliciosos a acompanhavam. Um gesto de mão, um sorriso fora de hora. Tudo era interpretado como código secreto. Era como viver em Big Brother medieval, mas sem confessionário para desabafar. A casa inteira a vigiava, e o público votava contra ela a cada cochicho. E como isso a afetava? Por dentro, era corrosão. A cada rumor, ela sentia a máscara rachar. O amante invisível roubava-lhe a identidade. Já não era rainha, era caricatura de mulher adúltera. Não importava se era mentira, o teatro era mais forte que a realidade. E ninguém sobrevive quando a ficção engole a vida. Alguns historiadores modernos até se perguntam: será que ela realmente teve um amante? Talvez sim, talvez não. Mas a verdade é irrelevante. O que vale é o mito, porque no jogo do poder, a narrativa é sempre mais letal que a espada. E a narrativa já a havia despido, muito antes do trono fazê-lo de forma literal. A crueldade estava no detalhe. A rainha nunca pôde escolher. Se amasse, seria condenada. Se não amasse, seria zombada como fria. O amante invisível era reflexo daquilo que a corte não aceitava: que uma mulher pudesse existir sem ser definida pelo desejo de um homem. E por isso, inventaram um para ela. E veja como a ironia atravessa os séculos. Hoje, quando uma celebridade aparece em foto desfocada, a internet cria romances instantâneos. Não importa se é colega de trabalho, primo distante ou sombra de poste. O povo cria o amante invisível moderno. A diferença é que no nosso caso, só dói o ego. No dela, doeu o destino. O marido confortável explorava a narrativa. Enquanto todos falavam do amante inexistente, ninguém falava de suas falhas políticas, de seus erros de guerra, de sua incapacidade de governar. O escândalo sexual da rainha era a cortina de fumaça perfeita para a incompetência dele. No fim, o verdadeiro amante da coroa era a mentira. E foi esse mito que preparou o terreno para o próximo ato. Porque se até o povo acreditava que ela já havia sido despida moralmente, restava apenas despi-la fisicamente. A corte, sempre criativa em crueldade, decidiu transformar boato em espetáculo. Se a rainha já tinha amante invisível, que o mundo a visse nua, sem segredos, sem véus. O amante invisível nunca existiu, mas sua sombra foi real o bastante para arrancar da rainha o pouco de dignidade que restava. E a nudez, primeiro imaginária, logo se tornaria cena pública. Uma nudez não de desejo, mas de punição. Porque o riso da corte sempre exige novo espetáculo. E assim, com um fantasma inventado, começaram a costurar o bordado final da tragédia. O palco estava armado. O público, ansioso. O trono, frio. E ela, sozinha, prestes a descobrir que a vergonha pode ser arma mais letal que a espada. O escândalo da nudez. Ela foi conduzida até o trono como se fosse ao altar. Mas não havia flores, não havia música, não havia noivo esperando. Havia apenas silêncio, e mãos firmes arrancando cada camada de roupa diante da corte reunida. O vestido caiu no chão como pele arrancada. O corpo, antes coberto por símbolos de realeza, agora era exposto como espetáculo. A rainha não reinava mais, era a atração. Os nobres, alinhados em fileiras, observaram com olhos famintos. Alguns riam, outros fingiam indignação, mas ninguém desviava o olhar. A nudez dela era mais do que corpo, era sentença. O trono, antes símbolo de poder, se tornava palco de humilhação. Não havia cetro, não havia coroa, apenas pele vulnerável diante da plateia que a devorava com os olhos. O marido, sentado ao lado, não moveu um músculo. Era conivência pura. O silêncio dele era o aplauso mais alto. Se outrora ela fora moeda de troca, agora era moeda de escárnio. O corpo da rainha, que nunca lhe pertenceu de fato, era entregue à voracidade da corte como banquete de riso. E a cena foi cruel não apenas pela nudez, mas pelo ritual. Não era um acidente, não era um deslize. Foi planejado, calculado como peça teatral. Cada camada de tecido retirada era mais um aplauso abafado. Cada detalhe exposto era mais uma piada mordida entre dentes. A nudez não era erótica, era punitiva. Imagine o choque. Uma rainha, símbolo de dignidade,
sentada nua onde antes apenas reis cobertos de ouro se exibiam. É como se hoje coroassem alguém, e ao invés de manto, dessem apenas o constrangimento ao vivo em rede nacional. A corte medieval adorava um reality show sangrento, e ela era o episódio especial. O povo, claro, soube rapidamente. O boato correu mais veloz que cavalo. Nas tavernas, já se cantava sobre a rainha nua. Uns inventavam detalhes obscenos, outros fingiam indignação moralista. Mas todos falavam. O corpo dela tornou-se propriedade coletiva, espalhado em versões diferentes de boca em boca, como meme medieval. E ela, sentada, imóvel, respirava fundo, talvez tentando segurar a lágrima, talvez tentando não rir da própria tragédia, porque rir era a única arma que lhe restava. Se chorasse, confirmava a derrota. Se gritasse, confirmava a loucura. Restava o silêncio que cortava mais que espada, que fazia até os nobres se inquietarem por um instante. Mas nada interrompeu o espetáculo. O constrangimento público era doce demais para os predadores da corte. A cada segundo em que ela permanecia exposta, os cochichos se multiplicavam. Ali está a verdadeira rainha, diziam uns. Ali está a mulher que ousou enganar a todos, zombavam outros. A nudez virou legenda definitiva de sua vida. E, no entanto, havia algo estranho naquela cena. Mesmo nua, mesmo esquecida, mesmo ridicularizada, ela ainda estava no trono. O assento de poder era dela, e só dela. E alguns sussurraram, talvez com medo, talvez com fascínio, que havia majestade naquela humilhação. Como se, despida de tudo, restasse apenas a essência da soberania. Esse detalhe incomodou, porque a nudez deveria destruir, mas em alguns olhares, quase a enalteceu. E isso deixou a corte furiosa. Não era suficiente expor, precisavam destruir a memória. Precisavam garantir que ninguém jamais lembrasse de dignidade na cena. A nudez deveria ser só vergonha, nunca resistência. Historiadores modernos debatem até hoje. Alguns dizem que a rainha caiu em prantos, outros que sorriu de forma perturbadora. Talvez tenha rido, talvez tenha fechado os olhos. Mas a verdade é que ninguém pode afirmar. O que sobreviveu não foi reação dela, foi o espetáculo da corte. O corpo virou folclore, e o folclore apagou a mulher. A nudez da rainha não foi só punição individual, foi aviso coletivo. Mostrava ao povo e aos nobres o que acontece com quem ousa existir além do papel esperado. Era recado escrito em pele: não ouse ser mais do que a máscara que te damos. A rainha virou outdoor vivo da crueldade política. E veja a ironia. Séculos depois, ainda contamos essa cena. Ainda visualizamos o corpo exposto, o trono frio, os olhares vorazes. A corte que riu está esquecida. Mas a rainha nua continua sendo lembrada. No fim, quem foi ridicularizado para sempre não foi ela. Foram eles, os risos sem nome que desapareceram no tempo. O escândalo da nudez foi apenas a abertura do ato final. Porque se já a haviam despido do corpo, agora faltava despila do que restava: dignidade, memória, existência. O próximo passo seria a humilhação pública como sentença definitiva. E ela estava prestes a descobrir que vergonha tem muitas camadas, e sempre pode ir mais fundo. A humilhação pública. A cena não terminou no salão do trono, começou ali. Porque, não satisfeitos em despir a rainha diante dos nobres, decidiram levar o espetáculo às ruas. A nudez não podia ficar restrita a corredores dourados. Precisava ser exibida ao povo como cartaz vivo de derrota. Foi colocada em uma carroça, coberta apenas por véus finos que nada escondiam. A corte queria que todos rissem, que todos apontassem, que todos aprendessem a lição. As ruas ficaram cheias. O povo, faminto de pão, foi alimentado com o espetáculo. Crianças subiam em barris para enxergar melhor. Homens gritavam obscenidades, mulheres cochichavam entre vergonha e curiosidade. A rainha não era mais rainha, era desfile grotesco, um circo improvisado. Seu corpo se tornara palco ambulante. Cada esquina era uma nova sentença. Onde antes pediam bênçãos, agora arremessavam insultos. Onde antes aplaudiam, agora imitavam gestos obscenos. Não havia canto em que sua dignidade pudesse se esconder. O cortejo da vergonha era coreografado para destruir não apenas a mulher,
mas o símbolo. O que caminhava ali não era pessoa, era cadáver político. E, no entanto, o rosto dela não se quebrou. Os relatos divergem, mas muitos juram que ela mantinha o queixo erguido, como se desafiasse o riso. Outros dizem que sorria, um sorriso estranho, quase perturbador. Como se aceitasse ser lembrada não como vítima, mas como fantasma. Uma presença incômoda que não desapareceria. A humilhação pública foi mais cruel que qualquer espada. Porque espadas matam, mas a vergonha sobrevive. Sobrevive nas músicas, nos murais, nas conversas de taverna. A cada repetição, a história dela se tornava menos humana e mais caricatura. O povo ria sem saber que, ao rir, gravava sua memória na eternidade. O marido, no palácio, fingia distância. Mas todos sabiam que era conivência. Não há espetáculo público sem ordem real. O silêncio dele era a assinatura no decreto não escrito. E talvez ele acreditasse que, despindo-a diante do povo, enterraria também qualquer ameaça que ela pudesse representar. Mas a ironia é que conseguiu o contrário. A rainha humilhada tornou-se mais lembrada que ele. O rei governava terras, ela passou a governar memórias. Porque o povo esquece impostos, esquece batalhas, mas não esquece uma nudez transformada em piada coletiva. O escândalo virou tatuagem na história. As crianças cresceram ouvindo a história da rainha despida. Bardos continuaram cantando baladas, algumas tristes, outras cômicas, mas todas mantendo viva a imagem. O corpo dela, contra a própria vontade, se eternizou. Não como queria, mas como lhe impuseram. E talvez isso seja mais cruel que a morte, sobreviver como anedota. E ela sabia disso, sabia que não havia retorno. O cortejo público era a sentença definitiva. Qualquer tentativa de reconstruir dignidade seria em vão. Era como tentar juntar vidro quebrado com as próprias mãos. No máximo, se cortaria ainda mais. A humilhação era irreversível. A cena foi tão marcante que até hoje ecoa. Historiadores não precisam de registros oficiais. A memória popular se encarregou de espalhar. E cada versão aumentava o tom, cada repetição criava novos detalhes. Era como telefone sem fio histórico, mas sempre com a mesma mensagem. A rainha foi despida não só de roupas, mas de humanidade. E, no entanto, em meio à crueldade, há quem enxergue resistência. O olhar firme, o sorriso amargo, a postura ereta. Alguns dizem que ela transformou o próprio corpo em arma silenciosa. Que, ao não ceder ao choro, devolveu à plateia uma imagem de força inesperada. Como se dissesse: vocês podem rir, mas eu ainda sou lembrada. Essa possibilidade incomodava a corte, porque humilhar é eficaz apenas se destrói totalmente. E havia o risco de que a memória da cena, ao invés de ser só piada, virasse também mito. Mito da mulher que suportou o impossível. E nada é mais perigoso que mito. Reis morrem, mas mitos são eternos. No fim, a humilhação pública foi menos sobre ela e mais sobre o povo. Foi teatro para reafirmar hierarquias, para mostrar que até a mais alta podia ser reduzida a nada. Era lição cruel. Se uma rainha podia ser despida, qualquer um poderia. A vergonha dela era espelho coletivo. O riso, mecanismo de defesa diante do medo. E assim, entre pedras, risos e músicas, a rainha se tornou espetáculo vivo. Sua nudez percorreu ruas e atravessou séculos. Não houve retorno possível. O que restava a ela era esperar o próximo ato. A risada dos traidores que não se saciavam nunca, sempre pedindo mais. Porque na corte, humilhação é vício. A risada dos traidores. O eco que ficou não foi o silêncio, nem o choro. Foi a risada. Alta, debochada, cortante. A corte gargalhava como se estivesse em comédia barata, não diante de uma rainha despida. Riram da fragilidade, riram da dor, riram porque rir é a arma mais cruel que espada. E naquele salão, a gargalhada dos traidores soou como música de execução. Era riso covarde, claro. Nenhum ousaria enfrentar a soberana em vida, mas juntos, escondidos no coro coletivo, sentiam-se valentes. O riso não vinha da alegria, mas do prazer da destruição. Era como se cada gargalhada arrancasse mais um pedaço de dignidade. Se humilhação tivesse trilha sonora, seria aquela. O marido, indiferente, deixou escapar um sorriso, pequeno, mas suficiente para validar o espetáculo. A risada dele era a sentença final.
mais dolorosa do que qualquer insulto da multidão, porque vinha de quem deveria ser aliado. Naquele instante, não era apenas a corte contra ela, era o próprio lar. A rainha, imóvel, suportou. E em gesto que dividiu relatos, alguns dizem que ela mesma riu. Não riso de alegria, mas riso amargo. Riso de quem entende a própria tragédia. Foi a gargalhada mais perturbadora. Rir com os traidores, rir da própria queda, como se dissesse: vocês não podem me matar se eu já me transformei em piada. O riso coletivo, no entanto, tinha efeito colateral. Quanto mais zombavam, mais a cena ganhava força. A corte queria apagar a soberania dela, mas acabou eternizando sua imagem. Porque ninguém se lembra de decretos, mas todos se lembram da risada diante da nudez. O riso, sem querer, foi lápide e monumento ao mesmo tempo. E veja como a história repete padrões. Hoje, quando alguém cai em desgraça pública, o riso é imediato. Memes, piadas, ironias circulam mais rápido que notícias sérias. A rainha medieval foi o primeiro meme de carne e osso. O corpo exposto, a gargalhada viralizando sem precisar de internet. O mais cruel é que muitos riam por medo. O silêncio seria suspeito. Quem não ria junto podia ser acusado de simpatia pela rainha. Então, riam para se proteger. Riso de sobrevivência. Riso forçado. O salão inteiro gargalhava. Mas não se sabe quantos realmente achavam graça. O medo também sabe rir. E ela, sentada, compreendeu isso. Viu nos olhos de alguns que o riso era falso, que era defesa. Talvez tenha sido essa a razão de sua risada amarga. Um jeito de dizer: sei que vocês não são valentes, apenas covardes. A gargalhada dela ecoou mais fundo que todas as outras. Com o tempo, o episódio virou lenda. Os cronistas escreviam sobre o riso da corte como símbolo da decadência moral. Não era apenas a queda de uma rainha, era a queda da dignidade de todos. Porque se é fácil rir de um corpo exposto, é difícil rir da própria consciência. A gargalhada ficou como marca de covardia coletiva. E ainda assim, os traidores não se saciaram. O riso, como vício, pede sempre mais. Cada piada era repetida, aumentada, reinventada. O corpo dela virou repertório de chacota. A cada banquete surgia uma nova versão. O riso não acabava nunca, como se fosse necessário rir eternamente para garantir que a vergonha sobrevivesse. Mas a história, caprichosa, fez o contrário. Hoje, ninguém lembra o nome dos que riram. Não lembramos quem contou a primeira piada, nem quem gritou o insulto mais cruel. Só lembramos dela. O riso que deveria apagar, gravou. O sarcasmo que deveria destruir, eternizou. Essa é a vingança silenciosa da memória. Mesmo assim, a risada dos traidores foi veneno lento. Não matou de uma vez, mas corroeu dia após dia. O eco permanecia nos corredores, como se as paredes ainda zombassem. Cada passo da rainha era acompanhado por uma lembrança sonora. Você foi ridicularizada, você foi exposta. Não havia como escapar do fantasma da gargalhada. E quem já sofreu escárnio sabe. A risada dói mais que a acusação. Acusações podem ser negadas, risadas não. Porque a risada não busca verdade, busca prazer. A verdade era irrelevante. O riso era suficiente. A rainha percebeu que não havia defesa possível contra a zombaria. Só restava suportar. No fim, o trono não era mais trono. Era palco de stand-up cruel, onde o corpo dela era a piada e a corte o comediante. E cada gargalhada era mais um aplauso a esse espetáculo grotesco. Mas como todo show, a plateia pediria o próximo ato. E o próximo seria a queda lenta, ainda mais dolorosa do que a nudez. Porque quando a risada acaba, sobra o silêncio. E o silêncio, às vezes, é ainda mais mortal. Foi esse silêncio que começou a engolir a rainha, preparando o terreno para o próximo passo. A lenta, inevitável queda. A queda lenta, ela não caiu de uma vez. Não houve espada no pescoço, nem veneno na taça. A queda foi lenta, arrastada, silenciosa. Era como ver um castelo desmoronar pedra por pedra, sem explosão, apenas pelo peso do tempo. Cada dia, um pedaço de poder arrancado. Cada noite, uma nova rachadura na alma. A morte política não chega com gritos, chega com silêncio. Primeiro, tiraram os aliados. Generais que antes juravam lealdade começaram a visitar outros salões. Ministros que assinavam decretos ao seu lado
Passaram a se atrasar nas reuniões, depois, simplesmente não aparecer. Aos poucos, a sala que antes transbordava de bajuladores foi esvaziando, até restar apenas ecos. A corte não abandona de uma vez. Vai se retirando aos poucos, como abutres que já sentiram o cheiro. Depois, vieram as criadas. O serviço, antes zeloso, passou a ser negligente. A comida chegava fria, os vestidos vinham mal ajustados, as joias eram entregues com atraso. Pequenos sinais, mais claros. Até quem servia já não temia mais. A rainha, que antes era centro da engrenagem, agora era peça esquecida, largada empoeirada num canto. O povo também mudou o tom. Já não gritavam seu nome, nem aplaudiam sua passagem. Mas também não a vaiavam tanto quanto antes. Era pior, ignoravam. A indiferença matou mais que as pedras. Porque ódio ainda mantém viva a lembrança, mas indiferença sepulta em silêncio. O povo já olhava além dela, buscando novos rostos para amar e odiar. E assim, cada gesto de soberania virou farsa. Quando falava em público, a plateia fingia ouvir, mas já pensava em outra coisa. Quando assinava documentos, já sabiam que não seriam cumpridos. Sua presença era tolerada, nunca celebrada. Era como fantasma andando entre vivos, invisível até quando ocupava o trono. Essa lenta corrosão foi pior que a nudez, porque ser exposta uma vez é choque, mas ser esquecida todos os dias é tortura contínua. Ela acordava sabendo que era menos relevante que as fofocas da noite anterior. E, em palácio, não há dor maior do que perceber-se irrelevante. A coroa pesa menos quando ninguém mais a enxerga. O marido, triunfante, fingia normalidade. Continuava suas campanhas, distribuía sorrisos em banquetes, como se tudo estivesse no lugar. Mas o silêncio ao redor dela era fruto de sua permissão. Ele sabia que, quanto mais invisível se tornasse, menos ameaça representaria. Era o triunfo da indiferença planejada. A rainha tentava resistir. Escrevia cartas, enviava recados, buscava manter influência em pequenos assuntos. Mas cada gesto era ignorado. Era como atirar garrafas ao mar sem água. Seus pedidos, seus decretos, suas palavras não passavam de ruídos abafados. Até os criados se limitavam a acenar sem escutar. E veja como a queda lenta é mais cruel que a queda súbita. A súbita choca, mas acaba. A lenta corrói, mas nunca termina. É como goteira no teto. Não afoga, mas enlouquece. Cada dia, a rainha via o próprio reflexo minguar. Não envelhecia no rosto, mas no olhar. Era o olhar de quem já estava morta, mas ainda respirava. Alguns dizem que ela começou a falar sozinha pelos corredores. Não porque enlouqueceu, mas porque não havia mais quem a escutasse. O silêncio era tão denso que precisava preenchê-lo. Talvez conversasse com a própria sombra, talvez com fantasmas que só ela via. No fundo, era só o eco de uma soberana apagada antes da hora. E enquanto isso, a corte continuava rindo. Não precisava mais do corpo nu, agora se divertia com o corpo ausente. A rainha já não importava. Tornara-se acessório decorativo, lembrança incômoda. Os salões cheios pareciam mais vivos sem ela. A maior humilhação não foi ser exposta, mas ser descartada. Ainda assim, havia nos olhos dela um lampejo de consciência. Ela sabia. Sabia que estava caindo, sabia que estava sendo esquecida. E, paradoxalmente, essa consciência lhe dava força. Porque se já não tinha nada a perder, também já não precisava temer nada. Era o início de uma estranha liberdade. A queda lenta, portanto, não foi apenas tragédia, foi também transição. Ela deixou de ser rainha para virar espectro. E espectros não podem ser controlados. Podem ser ignorados, mas não mortos. O que a corte não percebia é que, ao apagá-la aos poucos, estavam criando um fantasma que os assombraria para sempre. E esse fantasma já começava a nascer no silêncio dos corredores, no eco das risadas passadas, no frio do trono vazio. Porque a nudez havia sido espetáculo, mas a ausência seria eterna. A queda lenta transformava-se em preparação para algo mais, o trono fantasma. E é justamente aí que o próximo ato começa. Porque se a queda lenta a transformou em sombra, logo essa sombra se sentaria no trono. Não como soberana viva, mas como fantasma que nenhum ministro conseguiria apagar. O fantasma do trono.
O trono estava vazio, mas ninguém ousava sentar. Era como se ainda estivesse quente, impregnado da presença dela. Mesmo após a humilhação, mesmo após o esquecimento público, havia algo incômodo naquela cadeira dourada. Quem passava pelo salão jurava sentir arrepio. O assento que deveria simbolizar poder agora parecia altar de fantasma. Alguns criados contavam que, à noite, ouviam passos leves, como se a rainha ainda circulasse pelo salão. Outros diziam que a sombra dela permanecia projetada no trono, mesmo quando não havia luz. Era superstição? Talvez. Mas até os mais céticos evitavam olhar fixamente para o assento vazio. O vazio tinha mais peso que a presença. O marido tentava manter a normalidade. Continuava com banquetes, audiências, reuniões. Mas sempre que o olhar se voltava para o trono vazio ao lado, o silêncio se tornava pesado. O rei falava, mas ninguém ouvia. Era como se todos esperassem que a cadeira respondesse. O trono calado falava mais que qualquer discurso. O povo, por sua vez, começou a criar lendas. Diziam que, mesmo esquecida, a rainha aparecia nos sonhos dos camponeses, pedindo justiça. Alguns viam nela santa, outros espectro vingativo. Mas todos concordavam em algo. A rainha não tinha partido. Ela estava ali, pairando sobre o reino como nuvem que não se dissipa. O trono, objeto de poder, tornara-se teatro de assombração. E veja a ironia. Quando viva, a rainha era ignorada. Morta em vida, tornou-se presença inevitável. O que antes era corpo frágil agora era lembrança indestrutível. A corte podia rir dela despida, mas não podia rir do vazio que deixou. O vazio sempre ri por último. Alguns conselheiros sugeriram trocar o trono, levá-lo a outra sala, cobri-lo com panos. Mas o rei recusou. Talvez por orgulho, talvez por medo de admitir que o fantasma o assombrava. E assim, a cadeira permaneceu ali, intacta, testemunha muda de sua derrota silenciosa. O trono virou memorial, mesmo contra a vontade de todos. E os corredores, cada vez mais, ecoavam histórias. Criados juravam ver véus balançando sozinhos. Guardas diziam ouvir gargalhadas baixas à noite, como se a rainha ainda zombasse de todos. O palácio vivia sob o peso daquilo que tentara apagar. Porque fantasmas não se criam com morte, mas com humilhação não resolvida. A rainha, mesmo ausente, reinava de outra forma. Reinava no medo, nos cochichos, nos arrepios. Sua sombra era mais temida que sua presença. Era como se tivesse trocado o corpo pela eternidade. O que a corte quis destruir, transformou em mito. E mitos, ao contrário de corpos, não envelhecem. O rei tentava rir das superstições, mas até ele evitava olhar para o trono vazio por muito tempo. Alguns afirmam que, em banquetes, o copo ao lado da cadeira era misteriosamente enchido, como se alguém invisível o erguesse. Detalhes pequenos, mas suficientes para alimentar gerações de rumores. E veja como a história é cruelmente poética. O mesmo trono que a despira de dignidade agora a vestia de lenda. O assento que fora palco de humilhação virou altar de memória. Não havia mais corpo nu. Havia fantasma coroado. E de certa forma, era mais poderoso do que jamais fora em vida. O povo, claro, adorava exagerar. Cada vila tinha sua versão. Uns diziam que a viram caminhando nua pelos campos, como aparição luminosa. Outros afirmavam que ela aparecia coberta de sombras, amaldiçoando reis. Mas em todas as versões, uma certeza: a rainha não desapareceu. Quem é transformado em escárnio, vira eternidade. E assim, o trono se tornou prisão dupla. Prendeu a rainha quando viva e prendeu sua sombra depois da queda. Quem se sentava ali sentia frio, desconforto, ansiedade. O poder parecia escorrer pelos dedos. O trono havia deixado de ser símbolo de autoridade para virar lembrança constante de vergonha. Até hoje, alguns historiadores juram que o episódio mudou o reino para sempre. Não apenas pela política, mas pela memória coletiva. Porque governar depois dela era governar sob o peso de sua sombra. Nenhum rei, por mais forte, conseguia ignorar o fantasma que habitava o trono. O ridículo, quando eternizado, vira poder invisível. A corte tentava apagar, mas o povo continuava a contar.
As canções, as lendas, as histórias repetidas em tavernas mantinham vivo o espectro. A rainha não precisava estar presente. Estava em cada boca, em cada cochicho, em cada arrepio. Era como se dissesse: vocês riram de mim, agora rirão comigo, para sempre. E foi nesse clima espectral que o próximo ato nasceu. Porque se os corredores já estavam cheios de murmúrios, logo viriam a se encher de silêncio ainda mais pesado. O silêncio que não apenas assombra, mas condena. O silêncio dos corredores. De noite, os corredores falavam mais que de dia. Não havia música, não havia passos apressados, não havia banquetes barulhentos. Só silêncio. Mas era silêncio estranho, quase vivo. Guardas juravam ouvir cochichos. Criadas juravam ouvir risadas abafadas. O palácio inteiro parecia lembrar da cena da nudez, como se as próprias paredes zombassem dela. Era o tipo de silêncio que não protege, mas condena. Quando a rainha caminhava sozinha, cada passo ecoava alto demais, como se o chão a denunciava. Cada porta fechada parecia sussurrar segredos, cada cortina balançando parecia rir. Viver no palácio era como viver dentro de uma boca enorme, sendo mastigada devagar. E ninguém a acompanhava. Se antes era cercada de damas e criados, agora percorria salões vazios. Não porque faltavam pessoas, mas porque faltava coragem. Todos preferiam evitar. Aproximar-se dela era como se aproximar de fantasma amaldiçoado. O silêncio, paradoxalmente, a isolava mais que gritos. Era silêncio pesado, cheio de memórias. As pedras lembravam, o trono lembrava, até os lustres lembravam. E ela, ao atravessar os corredores, sentia-se observada por olhos invisíveis. O palácio, que deveria ser sua fortaleza, era prisão viva. Não de ferro, mas de lembranças. E lembranças pesam mais que correntes. Alguns criados falavam em voz baixa que o palácio estava amaldiçoado desde a humilhação. Que a risada coletiva ecoara nas paredes e ficara presa. Era como se cada pedra guardasse um pedaço de zombaria, repetindo sem parar. O silêncio, na verdade, era só disfarce para o riso que nunca terminava. E o rei fingiu ignorar. Seguia com banquetes, caçadas, reuniões políticas. Mas até ele evitava andar sozinho pelos corredores à noite. Mandava tochas extras, dobrava guardas. Não por medo de inimigos externos, mas do vazio interno. O silêncio que rondava o palácio incomodava mais que exércitos estrangeiros. A rainha, em meio a isso, começou a conversar sozinha. Não por loucura, mas por necessidade. Precisava preencher o silêncio antes que o silêncio a preenchesse. Murmurava palavras soltas, às vezes rezas, às vezes insultos, às vezes risos amargos. Talvez acreditasse que, falando, confundia os ecos. O mais irônico é que, mesmo sem querer, virou lenda viva. Servos cochichavam. A rainha fala com sombras. Outros juravam que ela ria no escuro. Cada gesto dela alimentava ainda mais os rumores. Era impossível escapar. Até o silêncio da sua solidão era transformado em fofoca pública. E se há algo mais cruel que o riso coletivo, é o riso imaginado. O que ecoa dentro da mente. Ela podia estar sozinha, nua em sua própria solidão, e ainda assim sentia-se observada. Cada sombra virava testemunha, cada fresta de luz virava acusação. O silêncio era tribunal permanente, sem absolvição possível. É curioso notar como até hoje sabemos o poder desse vazio. Quem já caminhou numa casa escura, sentindo o próprio coração mais alto que os passos, sabe do que falo. O medo não está no barulho, mas no silêncio. O mesmo silêncio que devorava a rainha noite após noite. O palácio tornou-se, enfim, labirinto. Não havia saída, não havia refúgio. Até o quarto real parecia ecoar zombarias invisíveis. Ela não precisava mais da corte rindo. Já ouvia a corte sem ninguém presente. O silêncio havia se tornado inimigo íntimo, mais presente que qualquer aliado. E nesse cenário, sua identidade foi se despedaçando. Já não sabia onde terminava o eco real e começava o eco imaginado. Já não sabia se as risadas vinham das paredes ou da própria mente. Era prisioneira de memórias que não cessavam. O silêncio era mais cruel que as correntes. Alguns cronistas dizem que foi nesse período que ela realmente morreu, embora continuasse viva. Morreu em dignidade, morreu em identidade. Restou apenas sombra, andando em corredores longos demais, repetindo passos que ninguém escutava.
tornou-se fantasma de si mesma antes de ser fantasma da história. O trono vazio, que antes parecia altar, agora parecia túmulo. Cada vez que ela passava por ele, era lembrança da nudez, da risada, da queda. O silêncio não apenas lembrava, cutucava. E a rainha, mesmo viva, começou a acreditar que já não existia. Só restava suportar. E era nesse silêncio mortal que se preparava o próximo ato. Porque se os corredores já zombavam dela, o reino logo faria o mesmo, sem cerimônia. O tribunal invisível começava a se tornar julgamento velado, onde a sentença já estava escrita antes mesmo de ser lida. O julgamento velado não houve tribunal oficial, não houve juízes de toga, nem pergaminhos com acusações formais. Mas todos sabiam. A rainha estava sendo julgada. O julgamento acontecia nos corredores, nas tavernas, nas salas da corte. Cada cochicho era testemunha, cada gargalhada era sentença. E o mais cruel, não havia defesa possível. O povo, que nunca a ouvira de verdade, já havia decidido. Ela era culpada. Culpada de quê? De tudo. Culpada pela fome. Culpada pelas guerras. Culpada pelos rumores. Quando a multidão está faminta, não precisa de provas, precisa de culpados. E a rainha, já despida de dignidade, servia perfeitamente ao papel. Na corte, o julgamento era ainda mais hipócrita. Conselheiros que antes a bajulavam, agora discursavam contra ela em banquetes. Nobres inventavam histórias para justificar sua queda. Cada rumor ganhava o peso de testemunho. O amante invisível virava prova irrefutável. O silêncio dela era interpretado como confissão. O tribunal era invisível, mas implacável. E o rei? O rei foi juiz silencioso. Nunca declarou culpabilidade. Nunca defendeu inocência. Apenas deixou acontecer. Seu silêncio foi martelo de madeira batendo na mesa. Porque na ausência de defesa, o veredito já estava dado. A rainha não precisava de sentença formal. Já estava condenada pelo simples fato de respirar. Era julgamento sem rosto. Ninguém assinava documentos, mas todos participavam. Criados, conselheiros, generais, bardos. Cada um carregava uma pequena pedra simbólica, e juntos a apedrejavam com olhares, com risos, com canções. Não havia sangue, mas havia destruição. O julgamento velado era mais eficaz que execuções públicas. E como toda farsa judicial, os argumentos eram absurdos. Diziam que ela atraía má sorte, que suas lágrimas causavam pragas, que seu riso era sinal de pacto com demônios. Nada precisava ser verdade. Precisava apenas circular. E, como sabemos, mentira repetida com convicção vira lei não escrita. A rainha tentou resistir. Tentou conversar, explicar, mostrar fidelidade. Mas quem ouve réu já condenado? Sua voz era só ruído incômodo no tribunal coletivo. Cada frase dela soava como justificativa patética. Quanto mais falava, mais riam. O tribunal não buscava justiça, buscava espetáculo. E veja a ironia. Hoje, chamamos isso de linchamento virtual. Alguém cai em desgraça e milhares de vozes o julgam sem conhecer detalhes. Era isso que a rainha vivia, mas sem hashtags. Seu nome não era trend no Twitter, mas nos corredores do palácio. E a velocidade era a mesma. Boato corre mais rápido que cavalo. O julgamento velado era lento, cruel, interminável. Cada dia surgia uma nova acusação, uma nova história, uma nova risada. Era como estar em tribunal sem fim, onde a pena era viver sempre na beira da forca sem nunca ser enforcada. O suplício estava em sobreviver ao processo eterno, e ela sabia disso. Sabia que não havia absolvição, apenas prolongamento da pena. O tribunal invisível não queria fim, queria continuidade. Era como novela que nunca acaba, alimentada por boatos semanais. E a protagonista, contra sua vontade, era sempre ela. Não havia escapatória. O povo repetia a sentença em músicas. Os nobres a repetiam em cochichos. Os bardos a cantavam em rimas. O julgamento estava em todo lugar, menos nas salas oficiais. Era condenação difusa, mas total. Onde quer que fosse, carregava a marca de culpada. O riso coletivo era a assinatura em fogo. E no fundo, esse julgamento era mais cruel que a própria nudez. Porque a nudez passou, mas a sentença ficou. O corpo voltou a se cobrir.
mas a reputação nunca mais. Ela podia se vestir com ouro e pedras, mas todos viam apenas a acusada eterna. Era prisão sem correntes, sentença sem fim. O rei, satisfeito, não precisava fazer mais nada. O tribunal invisível trabalhava por ele. Enquanto ela era esmagada pelo riso, ele mantinha o trono firme. O povo ria, a corte ria, e ele reinava. Mas mal sabia que o fantasma dessa injustiça não se apagaria nunca. E a rainha, silenciosa, suportava. Já não brigava contra o julgamento. Aceitou ser sombra, aceitou ser lembrança distorcida. Mas no fundo, sabia. Quanto mais a condenavam, mais forte se tornava sua lenda. O tribunal não percebia, mas estava escrevendo sua eternidade. E foi assim, nesse julgamento sem juízes nem absolvição, que ela deixou de ser apenas mulher e virou mito. Porque se até os corredores já a condenavam em silêncio, logo viria o próximo passo. A morte simbólica, quando seria esquecida ainda em vida. A morte da rainha viva. Ela morreu em vida. Não no corpo, não no coração que ainda batia, mas no olhar que já não brilhava. Cronistas contam que, um dia, ela passou diante de um espelho e não se reconheceu. Não havia rainha, não havia mulher. Havia vazio. Um cadáver que respirava, mas que já não existia. A morte, em silêncio, já a havia colhido. Essa foi sua execução real. Ser esquecida ainda viva. Não precisou de carrasco, não precisou de veneno. Bastou a indiferença. Os corredores já não se inclinavam, o povo já não a nomeava, a corte já não a temia. A soberana ainda caminhava, mas era como sombra em plena luz. Viver assim era a punição mais cruel que qualquer decapitação. Os banquetes continuavam, mas sem ela. Não porque não fosse convidada, mas porque sua presença não era notada. Sentava-se à mesa e ninguém reparava. A cada risada coletiva parecia invisível. Estava lá, mas ausente. Como personagem de livro que aparece nas páginas, mas não participa da história. Essa invisibilidade corroía, porque pior que ser odiada é não ser vista. O ódio ainda dá importância. A indiferença sepulta sem cova. A rainha tornou-se fantasma de si mesma, condenada a vagar entre viventes que fingiam não percebê-la. Era como se já estivesse enterrada, mas o corpo ainda teimasse em andar. O povo também a esqueceu. Já não cantavam sobre ela, já não a insultavam. Havia outros escândalos, outros rostos, outros alvos. E isso doía mais que os insultos, porque enquanto era odiada, era lembrada. Agora, era nada. Desaparecera do palco da história sem sequer ter morrido. O rei, satisfeito, via nisso vitória. Acreditava que a esposa, apagada e esquecida, já não representava ameaça. Mas era engano, porque a morte em vida cria espectros mais poderosos que corpos. Ela não precisava de coroa nem de voz. Precisava apenas de lembrança. E a lembrança silenciosa crescia. Os corredores ecoavam sua ausência. Guardas notavam que, mesmo vazios, os salões pareciam mais cheios com o vazio dela do que com a presença dos outros. O silêncio era tão pesado que ninguém conseguia ignorar. A morte viva dela não a apagava. A transformava em presença invisível, eterna. Alguns criados diziam que a haviam parada diante do trono, imóvel, como se esperasse algo. Outros afirmavam que ela ria sozinha, riso amargo, riso que não era de alegria nem de loucura, mas de consciência. Como se dissesse: vocês podem me esquecer, mas eu nunca irei embora. A morte em vida é estranha porque não se sente no corpo, mas na ausência de sentido. Ela continuava respirando, mas cada respiração era automática. Continuava andando, mas cada passo era mecânico. Já não havia alma nos gestos, apenas reflexo. Era como se o corpo se recusasse a morrer, mesmo sem ter motivo para viver. E veja como a ironia histórica é afiada. A corte acreditava que a humilhação máxima era a nudez. Mas a nudez foi momentânea. A morte em vida, não. Essa foi a verdadeira condenação. Ser esquecida diante de todos, caminhar invisível num palácio lotado. Uma morte estendida, interminável. Ela mesma percebeu. Escreveu em cartas, nunca encontradas oficialmente, mas citadas em crônicas, que sentia estar vivendo como morta entre vivos. Palavras que ecoam até hoje. Palavras que revelam que, para além da nudez e da risada, o que realmente a destruiu
foi o esquecimento em vida. E ainda assim, mesmo morta em existência, havia resistência em seus olhos. Pequena, quase apagada, mas havia. Talvez porque sabia que o esquecimento nunca é completo. Sempre sobra uma fresta, uma lembrança, uma história mal contada. E essa fresta seria suficiente para transformá-la em lenda. O rei não entendeu isso. A corte não entendeu isso. O povo também não. Mas a morte em vida não apaga, eterniza. Porque quem é apagado em carne sobrevive em mito. E no fundo, talvez ela soubesse. Talvez aceitasse morrer aos poucos apenas para viver para sempre na memória coletiva. E assim, a morte da rainha viva não foi o fim, mas o início de outra existência. Porque quando o corpo já não importa, o que sobra é o fantasma. E o fantasma dela continuaria rondando o trono, os corredores, a história. Até hoje. E é nesse ponto que entramos no próximo ato. A lenda que restou, moldada não por ela, mas pelos que riram, pelos que esqueceram e pelos que, sem querer, a eternizaram. A lenda que restou. Ela não sobreviveu como mulher, sobreviveu como lenda. E lenda é faca de dois gumes. Pode exaltar ou pode assassinar a memória. Uns a chamaram de santa, mártir da injustiça, quase uma virgem coroada pelo sofrimento. Outros a pintaram como bruxa, adúltera, símbolo da vergonha eterna. A rainha morta em vida virou molde para todas as fantasias coletivas. Nas tavernas, os bardos cantavam versões diferentes. Em uma, ela aparecia rezando nua, como santa despida diante de Deus. Em outra, era amante dos demônios, dançando com as sombras. Cada copo de vinho criava nova versão. A verdade pouco importava. A lenda era mais saborosa. E o povo sempre prefere vinho forte à água insossa da realidade. A corte, claro, incentivava as versões mais cruéis. Era útil manter a imagem de bruxa ou pecadora. Assim, qualquer compaixão desaparecia. Afinal, se ela era culpada de tudo, ninguém precisava se sentir mal pela humilhação. Transformá-la em vilã era a maneira mais prática de absolver os verdadeiros traidores. Já o povo simples dividia-se. Alguns a veneravam em segredo, acendendo velas diante de retratos borrados. Outros a amaldiçoavam, culpando-a por todas as desgraças. Era curioso. A mesma mulher era lembrada em orações e em xingamentos. Poucas figuras históricas tiveram o privilégio de serem santas e bruxas ao mesmo tempo. Historiadores posteriores perceberam isso. Não havia uma versão, mas dezenas. Cada cronista escrevia conforme conveniência. Para uns, era símbolo de pureza traída. Para outros, era exemplo de luxúria punida. A lenda que restou não era dela, era deles. Ela havia perdido até o direito de contar sua própria história. E veja como o tempo é sarcástico. O corpo dela foi esquecido, mas sua imagem nunca morreu. Cada século reinventava a rainha para seus próprios interesses. Uns a usaram para ensinar moralidade, outros para vender tragédia. A nudez final foi o ponto fixo, o resto, moldado como barro. A lenda cresceu porque lendas sempre crescem no vazio. E como sua vida foi apagada, sobrou espaço para invenções. O silêncio virou combustível. O que a corte não percebeu é que, ao apagá-la, abriram espaço para que o povo escrevesse. E o povo, sabemos, adora inventar. Em algumas vilas, dizia-se que ela aparecia em sonhos, oferecendo conselhos. Em outras, que amaldiçoava colheitas. Cada rumor reforçava a ideia de que nunca tinha partido. Morta em vida, esquecida em corpo, viva em mito. Uma presença incômoda, eterna. E há algo fascinante nisso. Porque no fim, quem riu dela desapareceu. Ninguém lembra os nomes dos conselheiros, dos nobres, dos criados. Mas todos lembram dela. A lenda apagou os risos e deixou apenas a protagonista. Ironia suprema. Ao tentar destruí-la, a eternizaram. E não pense que isso é raro. O mesmo aconteceu com outros condenados da história. Figuras humilhadas, queimadas, esquecidas em vida e ressuscitadas pelo mito. A rainha se juntou a esse coro de fantasmas ilustres, lembrados não pelo que foram, mas pelo que inventaram deles. Ela se tornou espelho. Para uns, espelho de advertência. Não desafie o trono. Para outros, espelho de resistência. Mesmo despida, permaneceu ereta. Cada olhar via nela o que queria ver.
E talvez seja essa a função das lendas: refletir mais o observador do que o observado. O rei, que acreditava tê-la apagado, perdeu a batalha da memória. Foi engolido pela própria sombra dela, porque quando se fala de sua época, não se lembra dele, se lembra dela. O governante virou nota de rodapé. A rainha humilhada virou título de capítulo. Esse foi o verdadeiro golpe de sua história. E veja a crueldade final. A própria rainha nunca contou sua versão. Foi narrada, distorcida, reinventada. Sua voz morreu no silêncio dos corredores, mas sua imagem seguiu viva em cada boca. O mito que restou não foi presente, foi roubo. Mas ainda assim, foi eterno. E assim, a lenda se consolidou. Santa, bruxa, mártir, adúltera, todas e nenhuma. O corpo morreu, a memória foi despedaçada, mas o mito sobreviveu. E no fim, ser lembrada como múltiplas coisas contraditórias talvez seja melhor do que não ser lembrada nunca. Essa lenda, no entanto, não era estática. Continuaria crescendo, distorcendo, ecoando, até chegar ao próximo ponto, o trono vazio, que permaneceria como símbolo maior do que qualquer versão inventada. Porque, se o corpo foi espetáculo, o trono foi a verdadeira herança da tragédia. O trono vazio. O trono ficou vazio. Não por falta de herdeiros, não por crise política imediata, mas porque ninguém ousava sentar. Era como se estivesse amaldiçoado, queimando silenciosamente qualquer um que tentasse assumir. O assento que já a despira, agora despia todos de coragem. O vazio tornou-se mais pesado que qualquer corpo. Esse vazio foi mais eloquente que discursos. Cada vez que alguém passava diante do trono sem ocupá-lo, era lembrança da rainha. O silêncio gritava. Não havia necessidade de estátuas, não havia necessidade de retratos. O trono em si era memorial. Uma cadeira sem ocupante, carregada de fantasmas. O povo também lembrava. Toda vez que se falava em poder, em nudez, em humilhação, o trono surgia. Não se sente lá, diziam alguns. A rainha ainda está ali, juravam outros. Era superstição? Talvez. Mas superstição é só nome bonito para medo coletivo. E o medo é sempre memória. A corte tentou disfarçar. Encheu o salão de tapeçarias novas, de tochas brilhantes, de músicas ensurdecedoras. Mas nada apagava o vazio da cadeira. A cada banquete, ela permanecia ali, solitária, como espectadora invisível. E todos sabiam. O riso que antes ecoara naquele salão não havia desaparecido, apenas mudado de lugar. Porque o trono não esquecia. Guardava cada risada, cada insulto, cada lágrima silenciosa. Sentar-se nele era sentir o peso da memória. Reis posteriores até se arriscaram, mas todos reclamaram de frio, de desconforto, de insônia. Não havia glória, só maldição. O poder que deveria emanar dali parecia corrompido para sempre. E veja a ironia. A rainha, que fora apagada em vida, continuava reinando em morte. Não por decreto, mas por ausência. Não por espada, mas por silêncio. O trono vazio era mais poderoso que qualquer ocupante. A ausência dela era presença absoluta. O rei tentou ignorar, mas até ele sucumbia. Evitava olhar para o trono durante reuniões. Colocava embaixadores, generais, qualquer um ao lado, mas nunca alguém naquela cadeira. Era espaço reservado para fantasma. O assento tinha se transformado em altar intocável. As gerações seguintes ouviram histórias diferentes dela, mas todas tinham um ponto comum. O trono, o objeto, mais que o corpo, virou o centro da lenda. E cada novo ocupante herdava não apenas a coroa, mas a sombra da rainha. Governar ali era governar sob olhar invisível. O povo perpetuou isso em canções. Algumas falavam do trono vazio como aviso, outras como maldição. O assento real deixou de ser símbolo de soberania e virou símbolo de queda. Uma cadeira que lembrava a todos que poder é sempre empréstimo, nunca propriedade. E no fundo, esse era o recado. O trono, frio e imóvel, se tornou professor silencioso. Mostrava que ninguém reina para sempre, que toda glória pode ser despida em segundos. Era um lembrete cruel, mas necessário. O poder não protege, expõe. O trono não sustenta, devora. A rainha, esquecida em corpo,
permaneceu como lenda através dele. Não precisou de monumentos, não precisou de biografias, bastava o trono. Quem olhava para ele, lembrava. E lembrar era o verdadeiro triunfo. O que era para ser esquecimento virou eternidade. Os cronistas que tentaram ocultar falharam, porque o povo não esquece símbolos. Pode esquecer nomes, pode esquecer datas, mas não esquece imagens fortes. E a imagem do trono vazio é mais forte que qualquer batalha. Ali estava a marca definitiva da soberania transformada em vergonha, e paradoxalmente, em eternidade. O trono tornou-se maldição e herança ao mesmo tempo. Um vazio que pesava mais que coroas, um silêncio que gritava mais que canções. O fantasma dela não precisava mais andar pelos corredores, estava sentado, imóvel, reinando sem corpo. E esse foi o verdadeiro final. Não a nudez, não o riso, não o julgamento. O final foi o trono vazio, lembrança silenciosa de que nenhum poder é absoluto. Porque no fim, até o trono, que parecia indestrutível, virou prisão da memória de uma mulher esquecida e eterna ao mesmo tempo. E agora eu pergunto, se você tivesse a chance, ousaria sentar nesse trono vazio? Ou preferiria ficar em pé, rindo de longe, para não ser lembrado pela eternidade? Escreva nos comentários. Quero ver quem teria coragem de encarar o fantasma da rainha. O trono é apenas madeira, ouro e pedras. Mas quando alguém é despido nele, ele se transforma em algo maior. Espelho da crueldade humana. A rainha morreu em vida, mas sobreviveu como sombra. Foi santa e foi bruxa. Foi amada e odiada. Foi esquecida e lembrada. No fim, continua sendo todas e nenhuma. Talvez esse seja o poder das histórias. Transformarem humilhação em eternidade. E se a corte quis rir dela, o riso morreu com eles. O que restou foi a memória de uma mulher que, despida de tudo, se tornou mais poderosa que qualquer rei. Porque fantasmas não precisam de coroa, precisam apenas de lembrança. Gostou dessa história? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas descubram os fantasmas que a história tentou esconder.